Ele é velho, muito velho, cheio de símbolo que ninguém consegue ler. Uma planta que ninguém conhece e que desafia a ciência. Este é o manuscrito Voisca, que há mais de 100 anos vem deixando os cientistas de cabelos em pé. O livro foi encontrado em 1912 por Voisca, um antiquário polonês que dá origem ao nome do manuscrito. Ele encontrou esse livro numa biblioteca antiga na Itália, mas ninguém sabe exatamente onde e quando foi escrito. O papel foi datado por carbono 14 entre os anos de 1404 a 1438 e a origem desse manuscrito ainda continua um mistério. São 240 páginas com a linguagem totalmente desconhecida, símbolos que nem parecem com a escrita humana. E os desenhos? Planta que ninguém nunca viu, diagrama astrológico, mulheres nuas, conectado por um cano estranho, né? É como se fosse um manual de outro mundo. Linguistas, criptógrafos, cientistas e até mesmo a CIA tentaram decifrar, mas falharam. O idioma citado é totalmente desconhecido. Até dizem que foi inventado. Outros acham que é uma cifra super complexa. Até a IA tentou decifrar esses códigos. Tem gente que acredita que o manuscrito foi escrito por um alquimista medieval. Outros acham que foi escrito por extraterrestre. Outros já falam que foi escrito por alguém que estava em trânsito. Ou escrito por alguém de outra dimensão. Mas é claro que tem sempre aqueles que dizem, né, que foi feito para enganar os estudiosos. É claro que existe isso. Mas se fosse uma farsa, como é que alguém não conseguiu copiar até hoje? Pesquisadores já tentaram traduzir padrões, comparar com línguas antigas e até mesmo eles chegaram a alegar que seria uma enciclopédia de medicina medieval. A cada nova teoria, o que se sabe é que se gera mais perguntas. Por quê? Até hoje não conseguiram compreender, entender de fato o que está escrito nesse manuscrito. Algo assim que ainda continua um mistério. Diante das polêmicas, das teorias de Voisca, desse manuscrito, que muito poucos se sabe de fato de direito a respeito do que de fato diz, o que se sabe, na verdade, é que muitos teólogos, eles tentam explicar cada um da sua maneira. Uns alegam que esse conhecimento são conhecimento extraterrestre, são conhecimento que não se dá para se entender como, de verdade, o ser humano, como conhecimento limitado do ser humano, possa entender. Ou seja, o tempo, o passar, porque são manuscritos muito antigos. Você vê que foram de 1912, né? Então são muitos tempos e a linguagem já se tornaram uma linguagem assim tão difícil de se entender. Acredita-se que historiadores, grandes homens inteligentes como Aristóteles, falavam de diversas teorias. Eles eram homens que tinham um conhecimento acima do normal, porque eles trabalhavam com diversidade de ciência. Esse manuscrito que traz símbolos, desenhos, como por exemplo, a gente pode dizer com conhecimento a respeito
dos grandes escultores desse país, né? Das pessoas que passavam o seu conhecimento a respeito de determinadas criação, como por exemplo a gente pode citar aqui as esculturas, Da Vinci, desenhos. Esses homens, eles tinham uma inteligência, uma arte de traduzir a sua inteligência por meio desse conhecimento. Estava muito além, muito além. A gente vê, por exemplo, Vygotsky na parte da educação, o quanto evoluiu, o quanto as teorias dele foram importantes. Agora, para isso, precisa se conhecer. Quando a gente fala desses livros que ainda não foi decifrado, é porque trata-se de conhecimento que está acima da nossa realidade. Uns falam que pode ser pessoas superdotadas com conhecimento acima do normal, e por essa razão trouxe grandes conhecimentos, só que não conseguiu ser entendido, e por isso caiu no esquecimento ou caiu lá no abandono. Até que um certo dia alguém encontrou esse livro lá na biblioteca lá na Itália. Até que um dia alguém encontrou. Mas são conhecimentos que estão muito além da nossa realidade. E isso aconteceu com os gênios medievais. Os que criaram símbolos, os que conseguiram criar determinadas novas tecnologias. Tá certo que umas delas estava de muito bom para fazer com que os países desenvolvessem, mas também com aquela intenção de usar essa genialidade medieval para construção de artefatos que viesse servir de benefício para fazer com que nações se protegessem, principalmente nas questões das guerras. Então eles utilizavam tecnologias, nova tecnologia, e tudo isso a partir de conhecimento já existente, porque não se dá para dizer que se cria nada do nada, se cria a partir de algo existente. Do nada não se dá para criar, só se dá para criar a partir do que já existe. Então, grandes homens, grandes gênios se apropriaram daquilo que já existe e eles conseguiram agregar valores que ia servir de benefício, de riqueza, de prosperidade, de ordem e de desenvolvimento. Será que estamos diante do conhecimento esquecido? Um registro de um povo que nunca conhecemos? Ou simplesmente uma obra criada para confundir gerações inteiras? Você decide. Comente aí o que você acha que o manuscrito Voice é. E já se inscreve no canal. Aqui é Wilson, o cara dos fatos.